saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Prezados irmãos, nessa noite de terça-feira, 21 de março de 2020, nós não estamos no nosso templo, na Igreja Assembleia de Deus, no bairro São João dos Lázaro, em Cuiabá, para o nosso tradicional culto de doutrina. Mas aproveito essa oportunidade para, juntamente com os irmãos, meditar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido para que abram vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Palavra bem conhecida da amada igreja, onde está escrito: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói e valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Caros irmãos e amigos, nesta crise em que vivemos, no meio de toda essa adversidade, desse tumulto que alguns chegam a chamar de confusão, nós, o povo de Deus, temos uma rica oportunidade para demonstrar quem nós somos, a que Deus nós servimos. Demonstrar que o nosso evangelho, o que nós apregoamos, não se encontra apenas preso dentro dos nossos templos, mas esse evangelho, essas boas novas, preenchem todo o nosso coração, e que nós, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, nós refletimos Cristo. O Senhor Jesus se faz presente em nós através do Divino Espírito Santo. Bem sei eu, meus prezados irmãos e irmãs, que está difícil. Não está fácil para ninguém enfrentarmos essa situação de adversidade. E nós não temos informações precisas para saber se na semana que vem vai estar resolvido, se vai ser daqui a um mês ou daqui a 2 meses. No entanto, nós, servos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos aproveitar este momento para demonstrarmos a nossa fé. Porque para nós, a tribulação, sim, gera dor. A tribulação, sim, gera sofrimento. Mas para nós, a tribulação gera esperança. Como está escrito em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. Vamos ler? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isto mesmo, prezados irmãos, queridos amigos, que nos dão a honra de nos escutar e nos ver neste momento. Para nós, servos do Deus Altíssimo, este momento de adversidade, este momento de tribulação gera esperança. Mas para gerar esperança, primeiro passa pela paciência, pela experiência e depois a esperança. Mas você pode me perguntar, como falar de esperança neste exato momento, onde o mundo vive essa pandemia, onde está um corre de um lado para outro, onde a quantidade de informações que nos chegam
é tamanha que nós não sabemos em quem acreditar e quando acreditar. Para isso, convido-vos para ler 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 5 ao 9. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, que este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A nossa esperança não vem dos homens. A nossa esperança não está nos nossos governantes, por mais esforçados que eles sejam. A nossa esperança não está nas nossas contas bancárias, nem conhecermos ou deixarmos de conhecer médicos de excelência. A nossa esperança é Cristo Jesus. E nós falamos isso não pela nossa capacidade, mas porque nós apregoamos a Cristo Jesus. E Ele é a nossa esperança. Por isso que neste momento de adversidade, nós vamos nos portar como servos do Deus Altíssimo. Homens, mulheres, jovens, crianças, que vamos enfrentar essa adversidade com esperança. Por isso a passagem lida. E o tema dessa discussão de hoje. Quem nós somos? Aqui em 2 Reis, capítulo 5, há uma história que é verídica, porque nós acreditamos que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor nosso Deus. Onde uma menina, jovem, adolescente, muito provavelmente, escrava, que estava passando por uma série de tribulações, uma série de adversidades, mas ela soube se portar, ela demonstrou que era serva do Deus Altíssimo. Se não vejamos algumas das adversidades enfrentadas por essa menina. A primeira que nós gostaríamos de citar é que ela estava longe da sua família. O costume daquela época, prezados irmãos e irmãs, era que quando havia uma guerra entre duas nações, a nação que fosse vitoriosa levava cativos alguns do povo da nação que perdia. Os derrotados serviam como escravos para os vencedores. São os chamados despojos de guerra. Neste caso, como lido, a Síria era a maior potência daquela época naquela região. E no momento de enfrentamento, Israel perdeu e a Síria levou cativo alguns do povo de Deus para servirem como escravos. E dentre esses cativos, normalmente os jovens, descendentes de reis, de príncipes, enfim, os que haviam nascido na realeza e que tivessem boa aparência, esses jovens eram levados para servir aos reis vitoriosos e aos seus generais e aos seus nobres. Foi o que aconteceu com esta menina. Ela foi levada de Israel para servir a esposa do general, um grande general da Síria, general Naamã. Desse contexto, escrito na Bíblia Sagrada, nós podemos concluir, embora a Bíblia não relate, que ela estava sozinha. Que seu pai, sua mãe e seus irmãos não estavam com ela.
Apenas ela, da sua casa, sobreviveu, e se os demais sobreviveram ou ficaram em Israel, ou se foram levados cativos, foram servir a outros senhores. Mas ela, sozinha, ficou servindo a esposa de Naamã. Ou seja, ela estava sem contato com seus familiares, sem contato com seus amigos da terra de Israel, sem contato com o seu povo. Além de estar sozinha, ela estava numa terra estranha, uma nação estrangeira, com costumes, com hábitos diferentes. Para os irmãos e as irmãs terem uma ideia, na sua terra, a terra de Israel, havia uma lei onde os leprosos eram proibidos de habitar na cidade. Tinham que ficar afastados. Onde não era lícito tocar num leproso ou em qualquer uma das suas vestes. Era o costume dos judeus, o costume de Israel. No entanto, esta menina, por estar em terra estranha, tinha outros costumes. Na terra dela, o leproso era expulso da cidade e ninguém podia tocar. Agora, na Síria, ela era serva de um leproso. Porque, embora Naamã fosse um general valoroso, como diz o texto bíblico, ele era leproso. Imagine os hábitos. Na sua terra, leproso, expulso. Agora, serva numa casa cujo senhor, o seu senhor, era um leproso. Então, era um momento na vida dela de outros hábitos. Além de estar sozinha, além de estar em terra estrangeira com outros hábitos que não eram comuns a ela, na sua casa, na sua terra, ela era escrava. Ela foi privada, irmãos e irmãs, da sua liberdade. Ela não tinha direito de escolher para onde ir, nem quando ir, nem como ir. Ela não tinha direito de escolher o que comer ou quando comer. Faço-vos uma pergunta. Como os irmãos bem sabem, os judeus guardavam o sábado. Será que essa menina judia, mas escrava da esposa de Naamã, lhe era permitido guardar o sábado? Era a situação dela. Era a adversidade que ela enfrentava naquele momento. Longe dos pais, longe dos familiares, terra estranha, com novos hábitos, coisas essenciais para ela. Coisas fundamentais. No caso do sábado, até sagrado para ela, ela não pôde, muito provavelmente, obedecer, porque estava numa situação adversa. Quem sabe eu e você, neste momento, podemos nos identificar um pouco com essa menina. Por estarmos vivendo momentos, quem sabe, de isolamento, falta de contato, onde nós temos que aprender novos hábitos e até, neste momento, frequentar a nossa igreja. Não nos é permitido como era antigamente, por causa da necessidade de não aglomeração. São novos hábitos que nós precisamos ter. Que, se Deus quiser, dentro em breve, voltaremos à nossa congregação. Mas, por enquanto, estamos impedidos de realizarmos um culto com todos os irmãos, com todas as irmãs. São adversidades. Hoje, o que eu e você vivemos, mantidas as devidas proporções, é isto. Nós não escolhemos mais aonde ir, nem em todos os locais, alguns estão fechados, outros o acesso é restrito. Nós não escolhemos mais para onde ir, nem quando irmos. São adversidades que se impõem neste momento, e como já falamos, somos servos de Deus, sal da terra e luz do mundo, vamos cumpri-las. Mas mesmo diante dessas adversidades, nós temos um exemplo a ser seguido aqui
nesse texto. Que posição eu e você devemos tomar? Não como cidadão brasileiro, com CPF, com RG, com direitos garantidos na nossa Constituição, mas como cidadão dos céus, como servos do Deus Altíssimo. Gostaria de chamar a atenção para o primeiro posicionamento desta adolescente. Ela desejou que o seu senhor ficasse curado. Ela começou ou externou seu desejo que aquele general, que direta ou indiretamente foi responsável, quem sabe pela morte de seus pais, seus entes queridos, destruição da sua cidade, que lhe afastou da sua parentela, que lhe afastou do seu templo, que quem sabe não deixou que ela seguisse os seus costumes. Mas mesmo nessa situação, ela desejou que o seu Senhor estivesse curado. Ela pagou o mal com o bem. Não é fácil, mas é o Evangelho. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27, está escrito: Mas a vós que ouvi, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que te é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. Irmãos, irmãs, isto é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um Evangelho vivo, que não é apenas para ser pregado nos nossos púlpitos, com uma bela oratória, que não é apenas para ser cantado nos nossos belos hinos, ele tem que ser vivido na prática, no nosso dia a dia, e nesse momento de adversidade é uma rica oportunidade de nós demonstrarmos essas boas novas, este Evangelho, para nós vivermos o que nós pregamos, nós vivermos o que nós cantamos, nós vivermos o que nós acreditamos. E ela, mesmo diante de toda essa adversidade, ela pagou o mal com o bem. Ensino para nós nesta noite. Outra característica que nos chama a atenção dessa adolescente foi a sua atitude. Se não vejamos, ela era uma adolescente, mulher, escrava, que estava passando por isolamento, estava passando por situações de mudança de hábitos, que não eram respeitados as suas tradições, muito menos os seus desejos, pois ela era uma escrava, mas mesmo nessa situação em que muitos teriam desistido, muitos teriam amaldiçoado a si e toda essa sua situação, mesmo nestas circunstâncias. Ela propôs à sua senhora uma saída para o seu senhor. Ela teve uma atitude. Ela tomou as rédeas da situação e colocou em prática a única coisa que ela tinha. Porque só lhe restava uma coisa: a fé. Não tinha família, não tinha amigos, não tinha seu pastor, não tinha seus colegas, não tinha seu dirigente, mas não podiam lhe tirar a fé. E ela colocou a fé em ação. E não é diferente neste dia de hoje, nesta situação. Nós fomos privados do convívio dos nossos irmãos, nós fomos privados de estar na nossa congregação,
Alguns foram privados, estão sendo privados de abrir seu comércio, outros estão sendo privados de conseguir o seu salário, os seus recursos dignamente. Outros já foram e estão sendo privados da sua liberdade de locomoção, de ir e vir, mas não vão tirar a nossa fé. Devido à quantidade de informação, muitas vezes nós não sabemos em que acreditar. É confusão, é discussão, é desinformação. Isso tudo pode acontecer, mas nós vamos permanecer na fé que temos em Cristo Jesus. E isto é uma ótima oportunidade de nós colocarmos a nossa fé em ação. Porque conforme está escrito em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, prezados irmãos e irmãs e amigos e amigas, aproveitemos essa oportunidade e colocamos em prática o que jamais poderão tirar de nós: a fé. Porque nós acreditamos, nós cremos num Jesus que está vivo, está sentado à direita do Pai, e que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós acreditamos que estamos escondidos, mas no esconderijo do Altíssimo, e que em Jesus Cristo nós já somos mais do que vencedores. Por isso, vamos aproveitar essa oportunidade e agir diferente dos demais. E agir como cidadão dos céus. E colocar o que nós temos de mais valioso, que é a nossa fé, em ação. Aí, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, quando tivermos passando, que é contínua essa ação, e ao passarmos por essa situação, quem sabe, nós ouviremos o que esta menina ouviu. No versículo 3, da passagem lida, a menina falou para a sua senhora sobre um profeta que habitava em Samaria e que curaria seu mestre da lepra. E no versículo 4, Naamã falou ao seu rei. Não disse o nome da menina, porque não importa, nós não somos importantes. Quem é importante é Deus. Neste momento, Naamã falou assim. E assim falou a menina, que é da terra de Israel. Essa adversidade pela qual eu e você estamos passando é uma excelente oportunidade de demonstrarmos quem nós somos. Nós não somos apenas brasileiros. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos passando por essa adversidade nesta terra, mas nós não somos daqui. Por isso que nós vamos atuar com fé, nós vamos ter uma atitude de servos de Deus vivo, nós vamos pensar no próximo e agir como gostaríamos que os outros agissem por nós, para que todos reconheçam em nós que nós somos diferentes, que nós servimos a um Deus vivo. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, e que nos permita e nos dê força para passarmos por essa prova, dando glória a Deus, mas que todos vejam em nós e possam dizer: este é cidadão da terra de Israel, da terra do Senhor Jesus Cristo, que vai habitar nas mansões celestiais. Este é Filho de Deus. Amém.